Olá pessoal do sétimo ano, hoje vamos para a nossa aula onde a gente vai continuar falando sobre equações e vai fazer alguns exemplos, tá? Mais alguns exemplos no caso, de equação de primeiro grau, tá? Então vamos lá. A gente viu na última aula que as equações são separadas por termos, né? Vou botar aqui, ó. Equações são separadas por termos. O primeiro termo sempre vai estar antes da igualdade. O segundo termo é todos aqueles valores e aquelas letras que estiverem depois da igualdade, certo? Então a gente viu isso na equação. Existia a igualdade, uma equação era igualdade entre os termos. O primeiro termo era tudo que estava antes da igualdade e tudo que estava depois da igualdade era o segundo termo. A gente viu também na equação que os números, vou botar aqui, mudam de sinal quando passam no igual. Mudam a operação, na verdade. Mudam a operação quando mudam de termo, ou seja, passam igual. Vou botar aqui passam igual, mas na verdade é quando muda de termo, né? Sai de um termo e vai para outro. Passam pelo sinal de igualdade. Sinal de igualdade. Eu boto assim porque dá no mesmo e fica mais fácil de vocês entenderem. Certo? Mas na verdade quando eu digo que ele passa pelo sinal de igualdade, ele está passando pelo sinal, tudo bem, mas ele está mudando de termo. Então poderia dizer que muda a operação quando muda de termo, quando sai de um vai para o outro, de um vai para o outro, tá? E a gente viu mais um exemplo, dois exemplos na verdade na última aula, e vou colocar mais dois nessa aula, onde a gente vai fixando essa ideia de seguir as regras dessas equações, tá? O primeiro eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui esse exemplo. Vou colocar aqui, ó. Menos 7x, certo? Menos 7x. Deixa eu calcular aqui. Menos 5 é igual a menos 26. Tá? Isso é um exemplo. O outro exemplo que eu vou colocar aqui é menos 10 mais x é igual a menos 7. E vamos ver o que vai acontecer em cada um desses. Ó, primeiro a gente tem que lembrar, pessoal, daquela regra. Lembra que eu falei que tinha uma regra para quando o x estava separadinho, a gente pode passar esse outro número para o lado de cá. E quando o x está junto de uma letra, na verdade o que é que a gente tinha aqui escondido, que a gente falou na última aula? A gente tinha aqui escondido, na verdade, uma multiplicação, não é? E aqui não, a gente tem o menos 10 somando com o x. E aqui eu tenho o menos 7 multiplicando o valor de x, certo? É diferente. Então vamos lembrar. Primeira coisa que a gente colocou aqui nas outras aulas, falando o que a gente tinha que fazer para poder descobrir o valor de x, então, em todos os casos, era descobrir quem era o primeiro termo e o segundo termo, certo? No futuro a gente não vai precisar ficar riscando quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Só em olhar a gente já vai saber. Mas como a gente ainda está no processo de aprendizagem, da equação, vale a pena marcar para não se confundir. Então, ó, lembra que a gente aprendeu na última aula que para um número ficar no, a gente descobrir o valor do x, a gente tem que colocar o número sozinho, isolar o valor do desconhecido, né? Isolar o valor da incógnita, que é o x. E para a gente isolar o valor dele, a gente tem que deixar ele sozinho. Então, nesse caso aqui, vocês concordam comigo que esse 7 uma hora vai ter que ir para lá e esse menos 5 uma hora também vai ter que ir para lá, para o x aqui, ó, no primeiro termo, ficar sozinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro tirar esse cara daqui. E vamos reescrever essa conta com esse cara saindo daqui e passando para cá, tá? Então vai ficar, ó, menos 7x, que na verdade é 7 vezes x, né? Não tem mais menos 5, é igual a menos 26. E aqui era menos 5, quando passou para o outro lado mudou a operação. Era menos, chega para lá como mais, certo? Então, vai ficar menos 7x igual, vamos fazer essa continha aqui, ó. Menos 26 mais 5, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 26 menos 5 vai dar 21.
só que o sinal do maior é de menos, certo? Aí agora o que a gente faz, ó, observe que quem está no primeiro termo sozinho é o 7 multiplicando o x e o 21 no segundo termo sozinho. Ou seja, o x ainda não está totalmente só. Para o x ficar totalmente só isolado, esse 7 aqui, ó, menos 7 tem que sair daqui, né? Só que ele não vai passar por aqui por cima. Sabe por quê? Porque a gente viu na última aula que quando o número está multiplicando, quando passa pelo igual, ele vai mudar a operação. Se a operação aqui é multiplicação, né, escondidinho, a mudar a operação, que é o contrário dele, é o quê? Divisão. A gente viu um exemplo desse, tá? Se aqui era uma subtração, chegou lá e virou um mais. Tá certo? Mudou o contrário. Qual é o contrário da subtração? Adição. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Tá? Então aqui, ó, ele vai passar para debaixo, virando uma fração. Lembram que eu até coloquei assim, ó, x igual a menos 21 dividido por menos 7. Não muda o sinal, porque não muda a operação. A operação aqui é de multiplicação. Passou para lá a divisão. Que eu botei assim, ou eu botei x é igual a menos 21 dividido por menos 7. Até coloquei assim, só, tanto faz, gente, uma divisão assim, ou uma divisão na forma de fração. Porém, comumente, ou seja, a gente usa normalmente dessa forma, né? Se tiver esquecido, volte e assista mais uma aula anterior, tá bom? Aí aqui a gente faz a divisão simples, ó. X é igual a 21 dividido por 7, que vai dar 3, certo? Só que aí você vai dizer, professor, esses sinais negativos, vamos lembrar da relação de sinal. Sinais iguais na divisão é sempre, multiplicação e divisão é sempre mais. Então aqui, ó, a gente já teria o resultado, mais 3. Vamos ver se é mesmo? Mais 3 ou só 3, né? Que a gente sabe que 3 é positivo. Então, ó, 7 vezes 3, 21. Certo? Então ficaria menos 21, porque a relação de sinal aqui, multiplicação de sinais diferentes, é sempre menos. Então 7 vezes 3, 21. Menos 21, menos 5. Menos 21, menos 5. Sinais é iguais, soma e conserva o sinal. Daria menos 26, tornando essa equação verdadeira, tá? Então até aí, tá tudo ok pra gente. Agora, nesse segundo exemplo lá embaixo, tá? Nesse segundo exemplo aí, a gente seria até mais simples, ó. Porque no primeiro termo, certo? A gente tem só isso aqui, primeiro termo, e no segundo termo tem só isso aqui. E a gente sabe que o primeiro objetivo nosso é o que? Isolar o valor do x, né? A gente já sabe isso, ou seja, deixar esse cara sozinho. Então, para esse cara ficar sozinho desse lado, esse tem que se mandar, né? Tem que sair daqui e vir para lá. Só que ele é uma operação de quê? De subtração, então ele vai chegar lá do outro lado como uma adição, né? Aqui era menos, passa para lá, vira mais. Então vai ficar, ó, vai ficar x. Se quiser botar mais x aqui tá certo também, mas a gente sempre não coloca, né? Quando tem, a gente sabe já na nossa mente que está aqui. Vai ficar x igual a menos 7, que já estava lá, ó. Era menos 10, passou para lá, virou mais 10. E agora a gente fez a operação, ó. Menos 7 mais 10, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal maior. 10 menos 7 dá 3. E subtrai, e dá o sinal maior, porque o sinal maior é mais, então nem precisa colocar. Então deu mais 3 também. Olha, duas equações diferentes, onde a gente tem como resposta mais 3 nas duas. Vamos fazer o teste? Se x for mais 3 mesmo, vai dar menos 7? Vamos ver. Menos 10 mais 3, que é daqui, ó, no lugar do x a gente substitui, daria menos 10 mais 3, daria sinais diferentes, subtrai dá o sinal maior, daria menos 7, ok? Tudo certinho como a gente tinha imaginado. Então, ó, gente, eu vou deixar um exercício aí para vocês, vou colocar só sobre a equação essas primeiras partes. Exemplos parecidos com o da aula de hoje e com o da aula de ontem, certo? Para que vocês possam treinar, porque é simplesinho a equação, mas se a gente não treinar não vai fixar, tá bom? Então vou deixar o exercício aí junto para vocês praticarem só sobre essa primeira parte da equação. Agora observe que é bem interessante. Agora só para relembrar, a equação é um conteúdo matemático muito importante que serve para descobrir valores desconhecidos dentro de alguns problemas, certo? Aqui a gente está vendo que no começo a gente conseguiu olhar para os problemas e de cabeça saber quem era o número, né? Agora já está ficando um pouco mais complexo, porém a gente consegue descobrir esse número. Por enquanto a gente está usando somente os números soltos, né? Mas depois a gente vai associar isso a problemas do dia a dia. Aí vocês vão ver como a equação é interessante para problemas do dia a dia, certo? A gente consegue resolver muita coisa com isso, tá certo? A gente viu que o valor desconhecido, pode ser representado por x,
é chamado de incógnita, mas a gente pode representar ele por qualquer letra, né, do alfabeto, seja A, B, tanto faz, continua sendo a equação do primeiro grau, tá? A gente usa x, que é o mais comum, mas pode usar qualquer letra, não tem problema, tá bom? Então, gente, fico por aqui, abraço e até a próxima aula, tá ok? Tchau, tchau.